voo é o processo de venda que nós desenhamos. Ele pode ser adequado à sua realidade? Pode. Pode ser que você tenha que fazer modificações nele? Pode. Eu tenho a expectativa que todos vocês vão conseguir dar Ctrl+C e Ctrl+V no método voo e aplicar em toda a realidade de vocês? Não. Mas eu quero mostrar para vocês como um processo de venda é estruturado, para você começar a montar o teu próprio processo de venda. Beleza? Ok? Então vamos seguir aqui, ó. Como o método voo funciona? O método voo significa que toda venda que você realiza, Tereza, eu acho que tá mudo só para você, porque parece que todo mundo está ouvindo, ok? Vamos lá. Toda venda, ela tem que ser previamente organizada. Toda venda tem que ser previamente organizada, tendo uma única orientação. Toda venda, ela tem que ser previamente organizada, tendo somente uma única orientação, ok? Tá, que orientação é essa? Para exemplificar o método voo, eu vou usar com vocês a metáfora que nós criamos quando criamos o método voo. Existe uma metáfora aqui por trás. Não chama voo à toa. A metáfora que existe ali por trás é porque nós utilizamos o conceito da aviação civil comercial para exemplificar como que um bom processo de venda precisa funcionar. Então vamos lá. Como que funciona essa metáfora? Vamos lá. Seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho meu aeroporto, minha torre de controle do aeroporto, e aqui eu tenho um aviãozinho parado, beleza? Prontinho para decolar ali, ok? Todo avião que decola, ele tem todo o seu processo previamente organizado, tendo uma única orientação. Todo avião que decola tem uma única orientação: pousar. Se você quiser, você consegue pegar o teu carro, entrar no teu carro agora, dirigir para sempre nele, nunca mais voltar para casa e ir consertando ele no meio do caminho, abastecendo, trocando pneu. Com um avião civil comercial, você não consegue fazer isso. Então, pessoal, presta bastante atenção nesse conceito. Ele é muito chave para vocês. Todo avião que decola, antes de decolar, ele tem que ter previsto todos os cenários possíveis para que ele consiga pousar em segurança no lugar do destino, ok? Cada etapa dessa foi previamente configurada, testada e validada. Ela é mapeável, ela é replicável, ela é duplicável, e se você pegar o volume de voos que acontecem só no Brasil, nesse momento, tá claro que é um processo escalável, ok? Como funciona isso? Existe uma série de procedimentos que a tripulação faz no decorrer desse período da decolagem ao pouso, na verdade, até mesmo antes da decolagem, e que isso é crucial para que tudo dê certo. Por exemplo, antes de cada voo, a equipe de tripulação se reúne no aeroporto 1 hora antes para falar sobre tudo que pode acontecer caso aconteça um imprevisto naquele voo. Tudo pode acontecer, ok? Ou seja, tudo aqui, o espaço aéreo que o avião voa, o espaço aéreo que ele voa, é tudo pré-determinado.
as cartas náuticas, né? Se ele tentar voar mais alto é problema. Se ele tentar voar mais baixo é problema. Se ele desviar, ele perde a autonomia de combustível, é problema. Tudo é previamente organizado, tendo uma única orientação: pousar em segurança no local de destino. Uma venda é a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó, aeroporto da abertura da venda e o aeroporto do fechamento da venda. Ok? Toda venda que começa, ela começou, ela tem um único objetivo. No momento em que você começa uma venda, você tem que ter tudo previamente organizado, seguindo uma única orientação: fechar aquela venda. Você não começa uma venda sem que a orientação seja fechá-la. Se a orientação não for fechar, eu nem começo. Porque aí eu não estou começando uma venda. Eu estou começando um treino. E eu vou organizar o processo de um jeito que eu possa treinar o melhor possível. Mas não é uma venda, é um treino. Se é uma venda, tudo nessa venda tem que estar previamente organizado, tendo uma única orientação: fechar a venda lá na frente. O espaço, o timing que essa venda acontece, tem que estar previamente determinado, porque se em uma ligação com o cliente eu falo mais do que devia ou eu falo menos do que devia, eu posso perder essa venda. Se eu fico desviando o assunto, falo de tudo menos da venda, eu posso perder essa venda. Eu não faço uma ligação para o cliente sem que essa ligação tenha um objetivo muito claro dentro do meu processo de venda. Eu não atendo uma ligação, eu não faço uma visita. Pessoal, eu já fugi de padaria porque eu encontrei com um cliente lá dentro e eu não tinha planejado isso. Vocês entendem o que é isso? Tu tá na tua cidade, aí tu vai na padaria comprar pão e quando você entra, o cliente tá lá dentro. E assim, eu não combinei de encontrar esse cara lá dentro. E eu não tenho controle sobre o que ele vai pensar de mim, porque eu não me preparei para encontrar ele aqui. Se eu não me preparei para encontrá-lo aqui, se eu não tenho controle da situação e eu ainda não tenho ele na minha mão suficiente para não me importar com isso, eu saio. Se eu não encontro com o cliente em um ambiente que eu controlo e eu programei aquilo, eu abandono o local. Eu nem compro a porra do pão, vou embora. Compro outro lugar. Ando umas 3 quadras, pego o carro, dirijo 3 quilômetros, não importa. Eu saio dali. Por quê? Porque eu não controlo aquele processo. Eu sei que eu sou muito neurótico com isso, eu sou mesmo. Assim, ó, eu sou tão neurótico com isso que durante a criação do método Voo, o Adilson é a prova disso. E se vocês estiverem com a gente no PLC, que é o Programa de Liderança Comercial, vocês vão ter a chance de perguntar para o Adilson como que eu era neurótico. Hoje eu sou menos. Mas como que eu era neurótico com isso? Cada gesto que eu fazia, a posição de sentar, a respiração, o gesto de pensar, o silêncio, tudo era cuidadosamente mapeado para criar uma reação específica na pessoa que estava na minha frente. E eu sei que vai pensar, caralho, você é doente, cara. Sou. Eu sempre fui uma pessoa doente por vendas e por entender cada coisa que eu fazia, qual é o impacto disso na pessoa. E a minha busca era essa. Qual é o impacto disso na pessoa, ok? Gente, eu modelei várias pessoas. Algumas delas com certeza vocês conhecem. Eu assistia tal pessoa falando e eu percebia quando essa pessoa fazia esse gesto com o rosto, né? Quando ela fazia, quando ela estava com essa expressão, quando ela parava com essa expressão, quando ela fazia isso, o que isso significava? Qual era a ideia
Qual era a imagem que isso passava? E eu pensava assim, quando eu quiser passar essa imagem, quando eu quiser passar essa emoção, se eu me comportar assim, eu gero essa emoção, porque eu senti isso quando essa pessoa fez isso, entendeu? Então, assim, o cara tem que ser muito retardado para chegar num nível desse. Mas é isso. Qual que era a minha busca? Era mapear o mais detalhado possível o que eu faço e, quando eu faço isso, o que isso gera na pessoa que está na minha frente, ok? O método voo, ele prega que uma venda, ao ser iniciada, ela tem que ser iniciada com tudo que vai acontecer depois, previamente organizado, tendo uma única orientação: fechar a venda. E aí, em alguns momentos, para você fechar a venda lá na frente, tu vai ter que se abdicar de fechar a venda agora. Vou dar um exemplo. Quando o aviãozinho decola, ele sabe que vai ter que pousar. Só que ele não deixa o trem de pouso abaixado, porque ele está pensando, melhor deixar abaixado, porque eu vou ter que pousar. Vai que acontece alguma coisa na hora de pousar e esse troço não abaixa. Por que o comandante não deixa o trem de pouso abaixado? Porque ele sabe que se ele deixar o trem de pouso abaixado, ele põe todo o voo em risco, o que pode acabar impedindo dele pousar aqui na frente. Então, a melhor chance que ele tem de pousar aqui na frente é não se preocupando se o trem de pouso abaixa ou não abaixa lá na frente. E sim, suspendendo o trem de pouso agora. Não tem falha elétrica, não tem sensor avisando nada, não tem nenhuma pane. Confie no processo e foque no que você precisa fazer agora. O que você precisa fazer agora é a melhor chance de você chegar lá na frente e fazer o que você precisa fazer lá, ok? Cláudia, mas isso não é psicológico. Não entendi, Cláudia. Como assim isso não é psicológico? Deixa eu passar para a Cláudia aqui para entender a pergunta dela. Diga aí, Cláudia. Não, a pergunta, o que eu disse é o seguinte, é que eu não consigo lembrar o nome de você, por exemplo, repetir os movimentos. Se a pessoa põe a mão aqui, dá uns 2 minutos, você também coloca. Não. Não era Não só... é isso. Não, não é isso. Isso é erroneamente chamado de rapport ou Isso, mimetismo ou rapport, espelhamento, isso. mas não é isso. Quando eu falo que eu mapeava cada gesto que eu fazia, qual era o impacto desse gesto na pessoa. Por exemplo, eu quero que a Cláudia sinta tal coisa. Qual é a expressão que eu tenho que fazer? Qual é a reação que eu tenho que ter para que eu gere isso na Cláudia? Entendeu? Agora entendi. Beleza? Vamos lá. Pessoal, explicação do método voo. Alguma pergunta? Ou põe ok aí se eu puder seguir. Ok? Pronto. Então, assim, até agora, o que eu quis que vocês entendessem? Processo de venda tem começo, meio e fim. Processo de venda é independente, não é o meu processo de vender, é o processo de venda, ok? Paralelo a isso, como que eu sei que eu tenho um processo de venda? Quando ele é mapeável, replicável, duplicável e escalável. Quem que vai me dizer se eu tenho isso? O meu funil de vendas. E quais são as etapas que eu vou seguir nesse funil para criar esse processo de venda? Agora eu estou apresentando o meu método de venda para vocês. Vocês não são obrigados a seguir. Vocês podem modelar a partir dele. Ok? Acabei de fazer isso, Tereza. Esse resumão. Mônica não, o Marcelo, né? Esse método deve ser utilizado para prospecção também. Tudo que eu estou falando aqui não foca ainda nas etapas do processo de venda. Eu estou falando de forma macro. Agora eu vou entrar em cada etapa, ok? Tereza, só o método voo. O método voo
diz que toda venda tem que ser previamente organizada, tendo como única orientação o fechamento da venda. Fica tranquilo, Teresa, a aula está gravada, você vai poder reassistir tudo aquilo que você perdeu. Fica sossegada, ok? Você não vai perder nada.